Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a professora Esther e hoje nós daremos continuidade à nossa segunda aula e última do nosso projeto de leitura Conta que eu conto. A proposta da aula de hoje é fazer a correção da atividade que eu deixei na última aula. Então já pegue seu caderno para nós corrigirmos juntos. E não se esqueça, ao final deste vídeo vocês precisam me enviar a produção de texto que vocês fizeram, o seu conto completo, com título, as 15, no mínimo 15 linhas e o seu nome. Antes de começarmos a correção da nossa atividade, vamos reler novamente o conto de Carlos Drummond de Andrade e também lembrar as características que eu apresentei na aula passada, que são a introdução, como este conto se inicia, o desenvolvimento, como é que ele desenvolve o conto, quais são os aspectos que ele coloca nesse desenvolvimento, o clímax, o ápice, qual é o ápice da tensão, e o desfecho, a conclusão, como esse conto termina. E aí nós vamos ter, né, os elementos que compõem a narrativa, como os personagens desse conto, como é o seu narrador e o foco narrativo, qual é o conflito que se passa nesse conto, o tempo, se é no presente, no passado, se é cronológico ou psicológico, o espaço, há a delimitação de um lugar, de um espaço, o enredo, como é que esse enredo se desenvolve a partir do conto. Então, para o início, vamos reler o conto A Beleza Total, de Carlos Drummond de Andrade. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa, e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível, de tão belo. E o espelho do banheiro, que se atreveu a isto, partiu-se em mil estilhaços. A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores, e estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro, que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa. O Senado aprovou lei de emergência, proibindo Gertrude de chegar à janela. A moça vivia confinada num salão, em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrude sobre o peito. Gertrudes não podia fazer nada. Nascera assim. Este era o seu destino fatal, a extrema beleza. E era feliz, sabendo-se incomparável. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida e um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando, imortal. O corpo já então enfesado de Gertrude foi recolhido ao jazigo, e a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a 7 chaves. Bom, antes de irmos para a nossa atividade, vamos analisar a estrutura do conto, como ele está organizado. Como eu falei, o conto possui início, introdução, desenvolvimento, dois parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão, o desfecho da história. É interessante frisar que todos os aspectos da estrutura que eu apresentei a vocês, que eu compartilhei com vocês, ele engloba neste conto. Então, no primeiro, nós vamos ter a apresentação da Gertrudes, no desenvolvimento, nós vamos ter a situação, problema, o que estava acontecendo, e no final, nós vamos ter o desfecho, como é que acaba essa história. Então, a partir disso, vamos para nossas perguntas. Bom, na nossa primeira questão, nós temos quem é a personagem principal deste conto? E todos acertaram. É a nossa Gertrudes. É ela que possui a beleza total descrita pelo narrador. E aí nós já vamos para a segunda pergunta. É a personagem que narra a história? E eu complementei no vídeo, na aula passada, perguntando se não é a Gertrudes quem narra essa história, qual é o tipo de narrador? Quem narra essa história? E não é a Gertrudes que narra a história. Quem narra a história é um narrador observador,
pois ele narra os acontecimentos sem participar da história, né? Então, ele vai narrar todos os acontecimentos da Gertrudes, até ela parar o trânsito, até a lei pelo Senado ser aprovada. Então, ele narra sem participar da história. Ele não está presente na hora dos acontecimentos. A nossa terceira pergunta é referente ao tempo. O tempo é cronológico ou é psicológico? Ou seja, o tempo ele faz numa sucessão de fatos, ele acontece numa sucessão de fatos, ou ele é psicológico, ele faz menções a lembranças, ele faz flashbacks de voltar ao passado ou ir ao futuro. Como é este tempo? E todos acertaram também, a maioria parece. É o tempo cronológico, pois ele mostra os acontecimentos em uma sucessão racional e retilínea. Ou seja, vamos pegar no desenvolvimento do nosso conto. No desenvolvimento, nós percebemos que ela parou o trânsito. E por ela ter parado o trânsito, o Senado aprovou uma lei para que ela ficasse em casa, certo? Então, aí é uma sucessão de fatos. Primeiro ela parou o trânsito, para depois ser aprovada uma lei para que ela permanecesse em casa. Não foi ao contrário, não foi o Senado que aprovou e depois ela parou o trânsito. Então, é uma sucessão retilínea e racional. E nossa quarta questão é: relacione as partes do enredo linear com os parágrafos do conto. Eu já fiz, né, lá atrás, quando nós relemos o conto, essa divisão da estrutura, mas eu vou colocar novamente para nós. Na exposição, na situação inicial, nós vamos ter o primeiro parágrafo. É o que pedia na questão, né? É o que eu pedi na questão. Você poderia colocar o início do parágrafo, ou apenas mesmo eu ia considerar o número do parágrafo, o parágrafo 1 ou o parágrafo 2. Então, na exposição inicial, a situação inicial diz respeito à apresentação e o que está acontecendo, qual é o problema. Então, era o primeiro parágrafo, né, a introdução, onde diz: a beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Então, aqui a gente vai ter a situação inicial, que é a apresentação da Gertrudes, e o que acontecia, a situação problema. Já no desenvolvimento, será 2 parágrafos, que é o segundo e o terceiro, pois ele vai ter o desenvolvimento da história, onde diz que ela parou o trânsito e o Senado aprovou a lei de emergência. Esse será o desenvolvimento do nosso conto. Já no desfecho será o último parágrafo, o quarto parágrafo. Então, se você colocar só parágrafo 4 ou o início, Gertrudes não podia fazer nada, eu ia considerar também. E aí nós temos aqui o desfecho, onde terá o clímax e como é que o que acabou acontecendo, como foi o final de Gertrudes. Na quinta questão é uma resposta pessoal, é a sua opinião. Então eu vou perguntar: na sua opinião, em que momento do quarto parágrafo ocorre o clímax da narrativa? Justifique sua resposta. Muitas pessoas me mandaram um trecho que ele acha onde ocorre o clímax, porém não justificou. E eu preciso saber por que você acha isso. Na resposta aqui, eu coloquei a minha opinião. Então eu coloquei assim: em minha opinião, o clímax da narrativa ocorre no trecho. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida e um dia cerrou os olhos para sempre. E eu justifiquei. Por que eu acho isso? Porque a morte de Gertrudes leva ao limite a complicação desenvolvida no texto. Ou seja, o espelho do banheiro se estilhaçar, os outros espelhos não querer refletir outra pessoa a não ser ela, o engarrafamento, a lei, ela ser trancada num salão sozinha, o mordomo se suicidar, a morte dela foi o limite, ou seja, aconteceu todos esses fatos e no final, no limite de tudo, ela teve a morte dela. Então essa foi o clímax da narrativa para mim. E a sexta e última questão pergunta: na sua opinião, o desfecho da narrativa é previsível ou inesperado? E por quê? Também muitas pessoas falaram é previsível, é inesperado, mas eu gostaria sim de saber por que vocês acham isso. Então é bem interessante vocês responderem também qual é a sua opinião e por que você acha isso.
Na opinião da professora Esther, trata-se de um desfecho inesperado, pois, contrariando as expectativas do leitor, a beleza de Gertrudes acaba sobrevivendo a ela própria. Então, para mim, foi uma grande surpresa, né? Um desfecho inesperado, porque eu não esperava nem que ela fosse morrer, eu, Esther. E eu achei que, como uma grande romântica que eu sou, eu já pensei em vários cenários de aparecendo um cavalheiro à sua disposição, que conseguisse resistir à beleza da própria. E não, né? Ela acaba morrendo. E a gente percebe que a beleza, ela vira imortal, mesmo com ela, com a Gertrudes, morrendo. Então, ela, aqui no final, a gente já tem a personificação da beleza. A beleza vira praticamente uma pessoa. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido com o projeto de leitura, Conta que eu conto, e que vocês possam continuar, né, a leitura de contos. É muito, muito, muito bom ler, gente, principalmente contos. Eu recomendo alguns contos, como A Galinha, de Clarice Lispector. Eu recomendo A Cartomante, do Machado de Assis. Eu acho que é muito interessante e são contos que não são tão longos. São 2, 3 páginas e eu acho que vocês vão conseguir ler sem nenhum problema. Eu fico aqui, espero lá no grupo as produções textuais e nos vemos numa próxima vez. Tchau, obrigada.